Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre quadriláteros. Bom, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que a soma dos ângulos internos nos quadriláteros fecha 360 graus. Bom, depois nós temos aqui o paralelogramo, né, que é um quadrilátero, em que ele tem dois lados paralelos, né, entre si, né, e que dois ângulos são obtusos, ou seja, maior que 90 graus, e dois ângulos são agudos. Né? Como é que se calcula a área do paralelogramo? A base vezes a altura. Né? No caso, se eu não tiver essa distância aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter essa distância, que no caso aqui seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Né? Então teria que aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor dessa altura. Bom, então aqui nós temos um exemplo onde a base é 4 centímetros e a altura ali, foi dado no exercício, é 2 centímetros. Então, fazendo ali base vezes altura, né? Então vai ficar 4 vezes 2. A área, então, desse paralelogramo é 8 centímetros quadrados. Bom, depois aqui, nós temos o trapézio isósceles, que é o trapézio que tem dois lados inclinados. Então, como é que eu vou calcular a área desse trapézio? Base maior mais base menor, aqui entre parênteses, dividido por 2 vezes a altura. Então, aqui o B maiúsculo é a base maior, o B minúsculo é a base menor e o H aqui é a altura. Depois nós temos o trapézio retângulo, onde um dos lados forma o ângulo de 90 graus com a base, né? Mas a forma de calcular é a mesma, né? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então aqui nós temos um exemplo onde diz: determine a área do trapézio abaixo. Então aqui a base maior vale 6, a base menor vale 2 e a altura vale 3 metros. Aplicando a fórmula, base maior 6 mais base menor que é 2, dividido por 2 vezes a altura. Né? Então primeiro resolve o que está dentro do parênteses aqui, vai ficar 8, né? 8 dividido por 2 vezes 3. Né? Então 8 dividido por 2 deu 4, 4 vezes 3, então a área é 12 metros quadrados. Depois nós temos o quadrado. O quadrado, então, é aquela figura que tem todos os lados iguais e que forma um ângulo de 90 graus cada lado entre si. Então, todos os lados aqui são L. Né? Como é que eu vou calcular a área? Então, lado elevado ao quadrado. Um exemplo, né? Então, se o lado for 4 milímetros, é só elevar o 4 ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16 milímetros quadrados. O retângulo, né? Então, também ele tem dois lados que são paralelos entre si, né? Dois lados maiores e dois lados menores, e os ângulos internos todos formam um ângulo de 90 graus. Então, vou fazer base vezes altura. Na verdade, o quadrado é um tipo de retângulo, só que com todos os lados iguais. Bom, como é que eu vou calcular a área de um terreno retangular com dimensões de 10 por 30? Né? Então, aqui o 30 seria a base e o H a altura. Se eu trocar ali, se inverter na hora de fazer a multiplicação, não vai alterar porque é um produto, né? Então, 30 vezes 10, 300 metros quadrados. É a área desse terreno, né? Bom, depois nós temos o losango, né? Que é essa figura aqui, que tem formato de pipa, né? Como é que eu vou fazer o cálculo da área dessa figura? Eu faço a diagonal maior, né, vezes a diagonal menor. Né? Então, vamos ver um exemplo. Uma pipa com diagonais iguais a 50 centímetros e 30 centímetros, respectivamente, tem área igual a, aplicando a fórmula, vou fazer ali diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, 50 vezes 30 deu 1.500, 1.500 por 2. A área, então, desse losango é 750 centímetros quadrados. Então, depois nós temos alguns exercícios aqui. Calcule a área do trapézio abaixo. Né? O exercício 2, a região de uma cartolina é limitada por um paralelogramo que tem 15,4 centímetros de comprimento por 8,5 centímetros de largura. Qual é a área dessa região? E a questão 3, um pedaço de compensado cuja espessura é desprezível tem a forma e as dimensões da figura abaixo. Determine a área desse pedaço de compensado. Então aqui eu tenho a base e tenho a altura.
Vamos ver a resolução do primeiro aqui então, ó. Então, esse é um trapézio retângulo, né, onde aqui um lado forma um de 90 graus com a base é 18, a base maior, a base menor é 10 e a altura é 6. Então, fazendo ali base maior mais base menor dividido por 2, ou seja, 18 mais 10, vai dar 28, 28 dividido por 2 vezes 6. Então, a área total aqui, a área do trapézio, vai ser 14 vezes 6. A área do trapézio é 84 centímetros quadrados. Na questão 2, eu tenho a região de cartolina que é limitada por um paralelogramo que tem 15,4 cm de comprimento por 8,5 cm de largura. Qual é a área dessa região? Então, aplicando a fórmula ali, a área do paralelogramo, base vezes altura. Então, vai ser 15,4 vezes 8,5. A área, então, é 130,9 centímetros quadrados. E a questão 3, tá, é um pedaço de compensado, né, que tem esse formato aqui também de paralelogramo, onde a base é 35 centímetros e a altura é 18. Então, aplicando a fórmula ali, base vezes altura, também, né, vai ficar 35 vezes 18, a área então é 630 centímetros quadrados.